Então, pessoal, nessa segunda parte aqui da aula, eu queria falar um pouco sobre conjuntos, que é um tema importantíssimo aqui da análise, né? Pelo menos desse início do curso de análise 1. E depois no Elon ele fala também essa questão dos conjuntos infinitos, e aqui no Ávila ele também não foge dessa questão. Ele vai primeiro falar que essas noções muito básicas aqui de conjunto que eu vou passar rapidamente, e depois ele vai falar sobre a questão dos conjuntos finitos e infinitos, e o importante caso dos conjuntos infinitos enumeráveis e não enumeráveis. Dividir os conjuntos infinitos, digamos assim, né? Dividir ou distinguir os conjuntos infinitos um dos outros, no sentido de que alguns conjuntos infinitos são enumeráveis, outros são não enumeráveis. Então, primeiro as noções básicas, né? Essa aí eu vou só lembrar rapidamente, para não dizer que eu pulei. Mas a gente tem as noções básicas de conjuntos. Então, as noções básicas é só assim conceitos e notação bem básicos para a gente não, digamos assim, não ter confusão nessa questão de notação e do entendimento básico, né? Então, primeira coisa que ele diz aqui, conjuntos, você tem sempre os elementos e tem a relação entre um elemento e o conjunto, é a relação básica entre um elemento e um conjunto é a relação de pertinência, né? Então, um elemento X pode pertencer a um conjunto A, né? Então, isso aí, beleza. Como é que a gente fala? X pertence a A. O elemento X pertence ao conjunto A, tá certo? X pertence ao conjunto A. X é um elemento do conjunto. Agora, a negação disso pode ser que ele não pertença, né? Então, se você negar, você pode escrever assim, X não pertence a A, né? Seria a negação disso que está aqui em cima. Vou só colocar entre parênteses, negação, tá? Agora, também uma questão importante, pode haver um conjunto que não tem elemento. Então, a gente diz que A é o conjunto vazio, C e somente C, quer dizer que A é conjunto vazio, isso é equivalente a dizer que X não pertence a A, vírgula, para todo X, ponto final. Para todo X, X não pertence a A. Então A é o conjunto vazio. A é o conjunto vazio, então para todo X, X não pertence a A. Tá certo? Beleza. O que mais que a gente pode destacar aqui de noções básicas? Quer dizer, o conjunto vazio, a relação de pertinência, tem também a relação de estar contido, né? Quer dizer, você pode, aqui, ó, quando todo elemento de A é também um elemento de B, a gente diz que A é um subconjunto de B, ou seja, A está contido em B. Então, eu vou escrever da seguinte forma. Quando que a gente diz que A está contido em B? A gente diz que A está contido em B, A está contido em B, isso é equivalente a você falar o seguinte, olha, se X, vou colocar entre parênteses aqui para não confundir, se X pertence a A, isso implica que X pertence a B. Então, se você tiver essa implicação aqui valendo, sempre que eu pego um X pertencente a A, isso implica necessariamente que o X está em B. Então, eu posso falar que A está contido em B. Ou então, ao contrário, alguém já fala para você direto, A está contido em B. Então, para todo X pertencente a A, isso implica que X pertence a B. Ok? Ótimo. Essa é uma noção básica também. Outra noção que a gente tem que destacar aqui para os alunos. A questão de reunião e a questão de interseção. Antes ele faz um comentário aqui, né? Sim, antes de mais nada, tem a igualdade entre conjuntos, né? Então, o que é aí? Primeiro, a gente relembrar que um conjunto, se um conjunto um conjunto A for igual a um conjunto B, eu posso dizer, isso aqui tem a ver com uma pergunta que o Álvaro Milans fez para mim outro dia, né? Se A é igual a B, eu posso dizer que A está contido em B? Pode, tá? Mas nem sempre que eu digo que A está contido em B, eu posso dizer que A é igual a B, porque tem casos onde A está contido em B, porém o A é diferente de B, tá? Agora, e se eu tiver A contido em B e B contido em A? As duas coisas ao mesmo tempo, o A está contido em B, B está contido em A. Aí sim o A é igual a B, tá certo? Então, essa questão da igualdade de conjuntos,
nós vamos colocar assim, a gente pode dizer que um conjunto A, é igual a um conjunto B, dizer que A é igual a B é equivalente a dizer que o A está contido em B e também o B está contido em A. Então, se você tiver as duas, A contido em B e também o B contido em A, você pode dizer que A está igual a B, que é o conjunto A igual a B. E se o A for igual a B, você pode dizer que você tem as duas relações de inclusão, né? A questão de união e interseção. Então, não pode esquecer que a gente diz que o que é o conjunto A reunião com B? Ele é o conjunto de todos os elementos X, tais que X pertence a A, olha a palavrinha mágica, ou X pertence a B. Tá? E o que é o conjunto A interseção B? O conjunto, A interseção com B, ele é o conjunto de todos os elementos Yzinhos, tais que Y pertence a A e Y pertence a B, tá? Tá lá. Então, são coisas básicas aqui de conjunto. A relação entre um elemento e um conjunto, que é a relação que o elemento pode pertencer ou não a um conjunto, né? Então, quer dizer, exemplos, né? A gente pode escrever assim, por exemplo, o número 7 pertence aos naturais, né? Mas a gente também pode escrever assim, o número 7 não pertence não, deixa eu dar um exemplo melhor aqui. Deixa eu pegar aqui, um exemplo melhor. O número 7, vou pegar uma fração, 7 sobre 3 pertence ao conjunto dos racionais. Porém, o 7 sobre 3 não pertence ao conjunto dos naturais, tá? Só para... No dia a dia a gente usa isso aqui. Conjunto vazio também é um conceito que aparece muito, né? Contido, né? A gente pode dizer, por exemplo, que os naturais, exemplo, a gente pode dizer que os naturais estão contidos nos reais, né? Mas os reais não estão contidos. Eu colocaria um traço aqui, reais não está contido nos naturais, certo? Portanto, eles não são iguais, né? Para estar igual, tem que estar um contido no outro e outro contido em um. Aí está igual. Aí, bom, são muito bobos os exemplos de reunião e interseção, né? Vamos voltar para o livro aqui. Deixa eu ver se alguém... Não, ninguém falou nada. Voltando para o livro aqui, ele diz o seguinte, reunião, interseção e tal, especificação de conjuntos, aí quer dizer, você pode escrever o conjunto com essa notação da chavinha aqui, colocando vírgula para distinguir os elementos, então, eu até usei aqui a chavinha, né? Você pode usar também esses balõezinhos aqui, esses diagramas. Então, olha só, nesses diagramas aqui, você tem representado o conjunto A, o conjunto B, e você tem a união dos dois. Aqui você tem representado o conjunto A, conjunto B, e a interseção dos dois. Tá? Aí tem vários exemplinhos aqui para vocês lerem, eu não vou ficar lendo cada uma dessas coisas, porque é bem básico, né? A ideia de complementar é interessante. Quando lidamos com subconjuntos de um mesmo conjunto X, entende-se por complementar de um conjunto A como sendo X menos A. Vamos colocar isso aqui é interessante colocar na lousa. A ideia de complementar. Então, vamos colocar aqui, complementar. Complementar. Então, primeiro, ele coloca assim, complementar no seguinte sentido. Imagina que você tem um A que está contido em X. Aí ele fala o seguinte, se A está contido em X, então, vou até colocar aqui a palavra C para não confundir. Deixa eu colocar aqui embaixo. Se A está contido em X, então a gente chama de complementar de A, aí ele coloca essa notação aqui do Czinho, complementar de A, são os elementos de X que não estão em A, então é X menos A, tá? É igual a X menos A. E o que é X menos A?
É o conjunto de todos os xzinhos pertencentes a xão, tais que xzinhos não estão no azão, não pertencem a azão. Xzinho pertencente a xão, tal que xzinho não pertence a azão. Tá lá. Ponto final. Bom, complementar do x é o vazio. Complementar do vazio é x. Você vê que aqui ele está encarando o x como um conjunto universo, né? Complementar do vazio em relação a x, então é o próprio x. E complementar do x em relação a ele seria tudo que está nele, tudo que está... Olha lá, o que é o complementar de A? Como é que ele falou aqui a frase? São os elementos de x que não estão em A. O que é o complementar de x? São os elementos de x que não estão em x. Os elementos de x que não estão em x, não tem nenhum, conjunto vazio. Né? Complementar de vazio, são os elementos de x que não estão no vazio, todos. Todos que estão em x não estão no vazio, porque no vazio não está ninguém. Né? Agora, o complementar relativo de um conjunto A em relação a um B, né? Ilustrado na figura 1.2b, cadê? Ah, não, está para baixo. Figura 1.2b, cadê ela? Aqui, ó. Esse aqui é o A dentro, né? Mas aí complementar relativa, o A não está completamente dentro. Então, aí você simplesmente diz B menos A. Né? E é o que está em B menos o que está em A. Então, complementar relativo. Né? Então, vamos colocar assim na lousa. Mesmo se A não estiver contido em B, complementar relativo, mesmo, aqui é um tópico, aqui é outro, mesmo que A não esteja exatamente contido em B, podemos ainda dizer, só que aí ele não escreve aqui, ó, complementar relativo de um conjunto A em relação ao conjunto B, ele não usou esse símbolo do Czinho, né? Ele colocou só B menos A. Né? Podemos dizer B menos A, aí eu não sei. Aí eu não sei se ele precisaria ver mais para frente nos exercícios, né? Se vai aparecer essa notação. B menos A, mesmo quando A não está contido em B, o B menos A é todos os x que estão em B, tais que não estão em A. X pertencente a B, tais que x não pertence a A. X não pertence a A. Tá lá. Bom, fechou. Aí aqui tem algumas coisas que vou deixar como exercício, tá? São coisas que eu lembro que eu trabalhei com o pessoal no curso de lógica e que eu não vou ficar aqui na aula fazendo. Eu vou deixar... Deixamos para os exercícios a tarefa de provar que B menos A é B interseção A complementar, né? Essa implicação aqui, essas igualdades, A união B igual B união A, propriedades gerais, né? A interseção B, B interseção A. Aí tem um pouquinho de exercícios aqui de conjuntos para os alunos. Leis de Morgan. Leis de Morgan é legal, ó. Aqui. Eu estou acreditando, pelo que ele está escrevendo aqui, que ele usa esse símbolo de complementar, mesmo quando não tem um contexto, né, de estar todo mundo dentro de X, não sei. Aí vai precisar pensar um pouco, né. Mas as leis de Morgan, você lembra em lógica, né, A ou B, a negação, o complementar seria a negação. A negação de A ou B era não A e não B. Negação de A e B era não A ou não B. Em lógica a gente via isso. Se chamava leis de De Morgan. Né? E quem se lembra do De Morgan lá na lógica? Alguém que fez lógica comigo lembra do De Morgan? Não sei se alguém lembra, acho que o pessoal esqueceu tudo. Aí, Gabriel Fagundes, lembra? Valeu. Obrigado. Denis Brixman. Então tá lá. De Morgan, a mesma coisa. É que no lugar do ou você tem a união, no lugar do e você tem a interseção. Tá certo? Então você... adapta, aqui como não é lógica, não é ou e, é teoria de conjuntos, união e interseção, então em vez de usar a negação, aquele tio, você usa o complementar, tá certo? Mas a gente pode depois fazer uma live fora do horário de aula para discutir esse exercício de conjuntos aqui. Eu só não queria perder tempo com eles agora, tá? Deixa vocês fazerem, estudarem um pouco. Eu queria usar esse restante da aula para discutir com vocês a questão dos conjuntos finitos e infinitos, tá? E não essas coisas de complementar, união e reunião. Isso aí, vocês podem estudar a parte em casa fazendo exercício, depois a gente faz uma live para discutir. Bom, conjuntos finitos e infinitos, que é mais dentro aqui do tema da análise. Então, vamos colocar aqui, conjuntos finitos e infinitos. Tá?
Deixa eu colocar aqui. Conjuntos finitos e infinitos. Então, essa caracterização dos conjuntos como finito e infinito, e no caso de infinitos, enumeráveis e não enumeráveis, né? Então, olha só. O estudo sistemático dos conjuntos, que acabou levando a uma teoria axiomática dos conjuntos, que é diferente desse negócio que a gente está discutindo aqui, que é só você brincar com essa ideia de pertencer, não pertencer, contido, união, interseção, né? A teoria axiomática dos conjuntos já entra mais nos fundamentos da matemática, é praticamente já indo lá para o lado da lógica e da filosofia, né? O estudo sistemático dos conjuntos, que acabou levando a uma teoria axiomática dos conjuntos, começou com o matemático alemão Georg Cantor. Eu até coloquei aqui o verbete deles aqui para você ver a foto aqui dele. Ó. Georg Cantor, esse foi o cara que criou, he created set theory. Ele criou a teoria dos conjuntos, que se tornou uma teoria fundamental em matemática, né? Então, nós vamos ver alguns conceitos aqui, como essa correspondência 1 para 1 entre os conjuntos e tal, e o estudo de cardinalidade de conjuntos infinitos. Nós vamos ver aqui alguns conceitos que foi ele que introduziu na matemática. Por isso que eu deixei aqui. Agora, olha só que interessante que ele fala, né? O estudo sistemático dos conjuntos, que acabou levando essa teoria axiomática dos conjuntos, começou com Georg Cantor por volta de 1872. Você veja, bem depois daquela época dos gregos que a gente estava discutindo, né? Lá de 500 a.C. Aqui já é 1872 depois de Cristo, né? Nessa época, Cantor estava iniciando sua carreira profissional em matemática e se ocupava do estudo da representação de funções por meio de séries trigonométricas. Você veja como uma coisa leva a outra. Ele estava estudando a representação de funções por séries trigonométricas. São as séries de Fourier que a gente chama, né? Então, eu até deixei aqui o verbete aberto aqui, ó. As séries de Fourier é isso aqui. É você pegar aqui, ó, Fourier Series, séries de Fourier. É você representar as funções por somas. O que é uma série? É uma soma infinita. Nós vamos estudar aqui nesse curso de análise de 1 a séries, né? Esse somatório. Só que, claro, não só até n, até infinito, né? Coloca o símbolo de infinito aqui no lugar do n. Então, a soma infinita de cossenos e senos de x para representar uma função f de x. Ele estava estudando essas séries de Fourier. Quando ele se preocupou com o problema da descontinuidade das funções. Ele, por algum motivo, ele ficou encucado com isso aqui, ó, que realmente é um negócio que mexe com a nossa cabeça. Olha esse exemplo aqui. Ó. Você pega uma função que é f de x igual a x. X dividido por π, que é x, né? É uma retinha inclinada. E você repete ela. Você faz ela de menos π até π, e você repete ela. Então, quer dizer, a tua função é assim, é uma retinha aqui, descontinuidade. Outra retinha aqui, ele deveria ter feito pontilhado aqui, para o cara que fez o desenho, né? Para indicar que é uma descontinuidade aqui. Aí, retinha aqui, tem um salto, descontinuidade aqui. Então, tem vários momentos de pontos de descontinuidade. E aí, o que o pessoal faz? O pessoal representa isso aqui por série de Fourier. Uma função como essa vira uma somatória de senos e cossenos, como ele está mostrando nessa figura aqui embaixo. O vermelhinho está somando cada vez mais senos e cossenos, e o vermelhinho vai virando o azul. E ele estava, evidentemente, uma coisa que chama atenção é esse ponto de descontinuidade. O que vai acontecer com a série, com a soma de senos e cossenos no ponto de descontinuidade? Porque as funções seno e cosseno não são descontínuas, elas são contínuas. Mas, porém, essa funçãozinha azul que eu estou representando com a série de Fourier, ela tem esse monte de descontinuidade. Então, o Cantor provavelmente estava estudando série de Fourier, se interessou por esse problema da descontinuidade, quando você faz uma série de Fourier, de uma função descontínua como essa, e ele estava estudando, olha só o que o texto diz, estava estudando a representação de funções por meio de série trigonométrica, o que significa o quê? Série de Fourier, que eu acabei de mostrar para vocês. Isso fez com que ele investigasse o conjunto dos pontos de descontinuidade de tais funções, que é aquele momento intrigante ali que a série de Fourier tem que se adaptar àquela descontinuidade da função. Os mais simples desses conjuntos têm apenas um número finito de pontos. Às vezes você pega uma função que tem só um ponto de descontinuidade. Mas às vezes, como essa que eu acabei de mostrar aqui para vocês, se você estender esse desenho aqui para a esquerda e para a direita, você perceberia que a função
ela vai... Aqui eu aumentei um pouco para vocês verem melhor, né? A função tem... Só que você vê aqui nessa figura, ela tem 1, 2, 3, 4 pontos de descontinuidade, mas você percebe que se esse desenho for continuando para a direita e para a esquerda, você vai ter infinitos pontos de descontinuidade, né? Então, por causa disso aqui, ele acabou esbarrando nessa questão dos conjuntos infinitos, né? Os mais simples desses conjuntos têm apenas um número finito de pontos, mas o aparecimento de conjuntos cada vez mais complicados acabou levando Cantor a investigar os conjuntos infinitos, de modo geral. Nesse estudo, ele introduziu, quer dizer, aí ele até, vamos dizer assim, desconectou da série de Fourier e passou a ficar só estudando o que significa um conjunto infinito. Você vê como um problema acabou levando a outro, né? Nesse estudo, ele introduziu um conceito simples, mas que é fundamental nesse estudo de conjuntos infinitos, né? Que logo se revelaria da maior importância, que é o conceito de equivalência de conjuntos. Então, segundo Cantor, dois conjuntos são equivalentes, e isso pode ser conjunto finito ou infinito, né? E a gente diz que quando eles são equivalentes, eles têm a mesma cardinalidade, quando é possível estabelecer uma bijeção. Uma bijeção entre os dois conjuntos. O que é a bijeção? Função bijetora. Todo mundo lembra o que é função bijetora? Vamos ver se o pessoal está esperto aqui. O que é uma função bijetora? Quem se lembra disso? Uma função é uma relação entre dois conjuntos, né? F, dois pontos, de A em B. Aí, o Álvaro já está prestando atenção. Sobrejetora e injetora simultaneamente. Exatamente. Então, o que acontece, né? Vamos colocar essa frase aqui, que essa aqui é importante, só antes da gente escrever o que é bijetora. Segundo Cantor, dois conjuntos são equivalentes, então isso aqui é importantíssimo, né? Definição fundamental, vamos colocar assim, definição fundamental. Fundamental. Dois pontos. Dois conjuntos são equivalentes, ou seja, dois conjuntos. O equivalente que a gente diz tem a mesma cardinalidade. Cardinalidade. Se é possível, ou se, vamos até escrever mais diretamente, se existe uma bijeção, ou seja, uma função bijetiva ou bijetora, uma bijeção entre esses dois conjuntos, né? Entre eles, tá? Então, por exemplo, vou colocar um exemplinho aqui ilustrativo, né? Você tem aqui um conjunto, vou colocar, claro, um conjunto finito aqui. Imagina que você tem aqui um conjunto A, e ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4. E você tem aqui um conjunto B. Então, você tem aqui, vamos colocar assim, X, Y, Z, W. Então, é possível você estabelecer uma correspondência 1 para 1? Você pode fazer assim, você liga o 1 com o X, estabelece aqui uma função F, o 2 com o Y, o 3 com o Z, e o 4 com o W. Você vai falar, professor, mas isso é muito óbvio, básico, e eu estou me sentindo ridículo aqui nessa sua aula de análise. Calma, que depois você vai ver que isso aqui tem consequências no caso dos conjuntos infinitos, tá certo? Que aqui é um exemplinho básico. Mas é básico assim, mas já é importante também, porque se eu tivesse aqui um conjunto com alfa, beta, gama e delta, eu também poderia fazer aqui. Imagina só que aqui do outro lado eu tenho um conjunto aqui assim, ó, vamos colocar, esse aqui é o conjunto A, deixa eu escrever aqui em cima. Imagina que aqui do outro lado eu tivesse um conjunto C, que fosse assim, olha o conjunto C. Ele é assim, alfa, beta, gama e delta. Eu poderia fazer uma bijeção aqui assim, ó. Liga o 1 com beta. Para não complicar, eu vou fazer tudo aqui na mesma, para ficar bonitinho, mas eu poderia até embaralhar. 1 com beta, 2 com alfa, 2 com beta. Aí você, poxa, esse 1, 2, 3, 4, dá para fazer essa bijeção F para cá, dá para fazer essa bijeção G para o lado de cá.
Então, isso mostra o seguinte, ó, o que que tem em comum? É como a criança começa a pensar a contagem, né? O que que tem em comum com esses conjuntos a B e C? Porque o B são letras latinas, né? A X, Y, Z, W, conjunto B, tá aqui. O C são letras gregas, alfa, beta, gama, delta. Eu nem sei o que que representam essas letras, são só as letras, se elas estão representando alguma coisa, né? Poderia ter um outro conjunto aqui, carro, banana, maçã, pera e manga. Também daria para fazer aqui a abjeção, né? O que que eles têm em comum, esses conjuntos todos que eu falei? X, Y, Z, W, alfa, beta, gama e delta, e banana, pera, maçã e manga. Eles têm abjeção com 1, 2, 3, 4. Como é que a gente traduz isso aí? Todos eles são conjuntos de 4 elementos. A cardinalidade deles é igual a 4, tá certo? Número 4. Tá? Agora, lembrando essa questão da abjeção, que pode confundir os alunos, lembrando o que é abjeção, vamos colocar uma OBS aqui. Observação. A abjeção, ou função bijetiva, ou alguns livros falam bijetora, eu lembro dessa palavra antigamente, né? Observação, o que é a função? F é aquilo que falou o Álvaro e o Denis. F é bige, eu para simplificar escrevo assim bige, mas é bijeção, né? F é bige, C e somente C, F é injetiva, e, olha a palavra, e, F é sobrejetiva, sobre, como a gente fala, né? Então, veja bem, e o que que representa cada um desses, né? Então, item A, o que que é a F? F é inge. O que que significa isso? Uma função injetiva, ela é uma função que ela não, se você pegar dois elementos distintos do domínio, ela não pode levar esses dois elementos num mesmo elemento aqui do contradomínio, tá? Dois elementos distintos têm que ir em dois elementos distintos do lado de cá. Lembrando que toda função tem que ter dois conjuntos associados a ela, o domínio e o contradomínio, né? E um subconjunto do contradomínio é a imagem. Isso aí é ensino médio, né? Mas eu estou lembrando aqui para os alunos. Então, como é que a gente pode caracterizar a ING? Pela contrapositiva, né? Se dado um x diferente de y no domínio, isso tem que implicar que o f de x é diferente do f de y lá na imagem, que está contida dentro do contradomínio. Então, o pessoal costuma, às vezes, caracterizar isso aqui pela contrapositiva. A gente escreve, que é a mesma, que é equivalente a isso. A gente escreve uma função é ING quando, se f de x for igual a f de y, deixa eu colocar em azul também, f de x, são ING, dois pontos, f de x igual a f de y, implica que x é igual a y. Isso aqui é a função ING. Isso aqui pode ser muito útil para a gente em vários exercícios, né? Durante o curso de análise. Então, estou só lembrando. Agora, a função sobre. O que significa a função sobre? Uma f, aí vamos colocar aqui o domínio e contradomínio, para especificar, né? Uma f de um conjunto A num conjunto B é sobre. O que significa isso? Dado um y pertencente ao contradomínio, um y pertencente a B, vai existir, com certeza, um x pertencente a azão, tal que o f do x dá igual ao y. Quer dizer, em termos de desenho, gráfico, intuitivo, o que isso significa? Isso significa que não fica nenhum ponto sobrando aqui, né? Ah, uma flecha foi nesse, a outra flecha foi nesse, a outra flecha foi nesse. E esse aqui? Esse aqui fica sem estar associado com ninguém. Esse aqui é o A, esse aqui é o B, né? Então, esse aqui não é sobre essa função. A sobre, mas não pode sair duas flechinhas do meu ponto. Não, então teria que ter um outro ponto aqui para associar esse, para ficar sobre, né? Então, a função que é ING é sobre, aí a gente chama de bijeção. E o que o Cantor está explicando para a gente? Quando eu consigo estabelecer uma bijeção entre dois conjuntos, esses dois conjuntos são equivalentes, eles têm a mesma cardinalidade, tá certo? Bom, aí ele colocou um símbolo aqui, ó, parece um C e somente C da lógica, né? A, C e somente C, B, mas não é C e somente C, claro. Vamos falar assim, A é equivalente a B, para indicar que existe uma bijeção entre A e B, para indicar que os conjuntos, enfim, têm a mesma cardinalidade. Aí ele até comenta essa questão do número natural, né? O que faz uma criança de 4 ou 5 anos quando ela constata que não...
numa cesta tem 3 laranjas, 3 maçãs, na outra tem 3 ovos. Ela chega a essas conclusões mesmo sem perceber, por constatar que é possível casar os elementos, né? De uma maneira bionívoca. Então, é essa abstração dos elementos concretos, dos conjuntos equivalentes de diferentes objetos, que nos leva a formar a noção de número natural. Tá? Agora, eu quero destacar isso aqui. Né? Porque aqui ele vai definir o que é finito e o que é infinito. E depois, nos infinitos, vai entrar o que é enumerável e o que é não enumerável. E isso aqui vai se juntar com a discussão do não enumerável, vai se juntar com a discussão prévia dos números irracionais. Isso que vai ficar bonito. Né? Então, primeiro, o que é finito e o que é infinito? Aí ele escreve o seguinte, se a gente chamar de Fn o conjunto dos n primeiros números naturais, no livro do Elon ele faz todo um início lá sobre números naturais, que esse livro aqui não fez, tá? Mas, então ele está pegando intuitivamente essa noção dos n primeiros naturais. Mas, que ele nem falou primeiros, né? Não, é sim, dos n primeiros naturais, isso mesmo. Tá? Sem se aprofundar muito. Mas lá no Elon ele aprofunda mais isso aqui. E foi justamente disso que eu quis sair fora, para não dificultar muito o nosso início aqui no curso, né? Então, olha só, seja Fn, esse conjunto aqui, ó, Fn é igual 1, 2, reticências até n. É uma definição, está definindo esse conjunto 1, 2, 3 até n como sendo Fn. Lá no livro do Elon, ele chama esses conjuntos de In, tá certo? Izão maiúsculo, n. Aqui ele chama de Fn, mas é a mesma coisa, tá? Seja Fn igual a isso aqui. Então, o que ele está definindo? A gente vai dizer que um conjunto A é finito quando existe uma bijeção entre o A e o Fn, ou entre Fn e A, tanto faz. Tá? Quem que vai ser o domínio, quem vai ser o contradomínio, não importa. Tem que ter uma bijeção entre eles. Tá? Então, isso define o conjunto finito. Então, dizemos que o conjunto A, o conjunto A é finito, conjunto A é finito quando há uma bijeção, entre A e Fn. Ou, vou até botar entre parênteses para os alunos perceberem que não tem problema, ou entre Fn e A, tanto faz se é de A para B ou de B para A. Então, é o seguinte, né? Tem que existir uma Fzinha, 2 pontos, de Fn em A, que é uma bijeção. Aí você diz que o conjunto A é finito. E F, 2 pontos de Fn em A, bijeção, então A, você pode falar duas coisas. A é finito e tem N elementos. Você já sabe o número de elementos que ele tem, mas esse N aqui. Então, no caso daquele desenho que eu tinha feito antes, você viu que esses conjuntos B e C aqui que eu coloquei, eles têm, a gente pode rebatizar esse A aqui de F4. Esse A, na verdade, é o... deixa eu colocar dessa cor aqui. F4. Então, o fato de você ter estabelecido uma bijeção do F4 com esse conjunto B e do F4 com esse conjunto C, apenas mostra para a gente que esses conjuntos B e C são finitos e tem cada um deles 4 elementos, de acordo com essa noção que a gente acabou de ver. Tá certo? Agora, olha só. Beleza, A é finito e tem N elementos. Agora, o que é o conjunto infinito? O conjunto é infinito quando não é finito. Ou, em outras palavras, quando não é possível estabelecer uma bijeção entre Fn e A, para todo N. Nunca tem, independente do N, uma bijeção entre Fn e A. Aí o conjunto não é finito. E aí ele é dito infinito. Tá? Então vamos colocar aqui. Um conjunto
se diz infinito quando não for finito. Se diz infinito quando não for finito. Ou quando não é finito. Finito. Então, quer dizer, o A é infinito se não existe uma F, dois pontos, diafão N em A, bijeção. Isso para todo N pertencente aos naturais. Quer dizer, não tem... Eu vou escrever vou escrever essa forma de um jeito um pouco menos... vou escrever assim de uma maneira mais natural. A é infinito se não existe N pertencente ao natural. Acho que fica melhor assim. Não existe N pertencente aos naturais, tal que F dois pontos de Fão N em A é bijeção. É bijeção. Certo? Quer dizer, não é possível você encontrar um número que faça o conjunto Fn, o número natural, que faça o conjunto Fn, que faça ser possível existir uma bijeção do conjunto Fn em A. Você nunca tem uma bijeção de Fn em A. Tá certo? Bom, o que acontece? O infinito é aquilo que não é finito. Então, aí vamos ver como que ele dá continuidade aqui para essa discussão. Ele diz o seguinte: no caso de conjuntos finitos, dois conjuntos finitos serem equivalentes correspondem a terem o mesmo número de elementos. De sorte que o conceito de cardinalidade, ou seja, esse conceito dessa equivalência entre os conjuntos no sentido de ter uma bijeção entre eles, é o recurso natural para estender para os conjuntos infinitos a ideia, o conceito de número de elementos de um conjunto, entre aspas. Então, quer dizer, no caso geral, conjuntos quaisquer, pouco importa se são finitos ou infinitos, disse que dois conjuntos quaisquer, A e B, têm a mesma cardinalidade ou o mesmo número de elementos, se eles forem equipotentes, ou seja, se tiver uma bijeção entre eles. Então, como se vê essa definição, no caso de conjuntos finitos, não traz nada de novo, mas estende para conjuntos infinitos a noção de número de elementos de um conjunto. Tá? Mas qual vai ser o número de elementos de um conjunto infinito? São chamados números transfinitos. Eu vou terminar a aula falando um pouquinho sobre isso. Tá? E aí ele vai pegar na sequência aqui os conjuntos infinitos e dividir em enumeráveis e não enumeráveis. A gente discute mais isso aqui na aula que vem. Tá? Mas só para terminar esse parágrafo, vamos colocar aqui na lousa. Dois conjuntos quaisquer, A e B, têm a mesma cardinalidade. Quaisquer significa finito ou infinito. Né? Então, dois conjuntos quaisquer, vou colocar entre parênteses, né? Quaisquer finitos ou infinitos. Aqui ele está pegando geral. Ou infinitos. Tem a mesma cardinalidade. Ou seja, o mesmo número de elementos, se houver uma bijeção entre eles, né? Se houver uma bijeção entre eles. Então, quer dizer, no caso de conjuntos finitos a gente já viu, mas e no caso de conjuntos infinitos, como é que ficaria? Ficaria assim, imagina que você tem aqui o conjunto dos naturais, por exemplo. Então, olha lá, exemplo. Você tem aqui o conjunto dos naturais, vamos supor, está aqui. Né? Então, peraí, deixa eu fazer um desenho menos... Aqui. Então, por exemplo, naturais. Então, você tem 1, 2, 3, 4,
5, 6 e vai embora, né? Reticências. E aí você tem, por exemplo, o conjunto dos números pares. Então imagina que você tem aqui os números pares. Então você tem aqui, deixa eu colocar aqui, 2, 4, 6 reticências. Então você pode estabelecer uma bijeção entre eles? Pode. Como é que você faria isso aqui? Deixa eu escrever mais números pares aqui. Espera aí, deixa eu escrever mais números pares aqui. Deixa eu fazer meio inclinado esse conjunto aqui, assim. Então aqui fica 2, 4, 6, 8, 10, 12 e vai embora, né? Então, como é que seria essa abjeção? Seria f de n igual a 2n, f de 1 igual a 2, f de 2 igual a 4, f de 3 igual a 6, f de 4 igual a 8, f de 5 igual a 10, f de 6 igual a 12, e assim sucessivamente. Vamos chamar de f. Então, eu teria aqui f de n igual a 2n. É uma abjeção. Então, isso significa que o conjunto dos naturais tem o mesmo, entre aspas, número de elementos, a mesma cardinalidade do que o conjunto dos números pares. Apesar dos conjuntos dos números pares, note que o conjunto dos números pares está contido nos naturais. Mas, como tem uma bijeção entre eles, eles têm o mesmo número de elementos. Por exemplo, o conjunto 1, 2, 3 só também está contido nos naturais, mas não dá para fazer uma bijeção dos naturais no conjunto 1, 2, 3, porque não tem como ser INGE, né? Então, você não diz que os naturais têm o mesmo número de elementos que 1, 2, 3. Agora, tem como você fazer a abjeção dos naturais nos pares. Então, apesar dos pares estar contidos nos naturais, eles têm o mesmo número de elementos. E a questão dos ímpares? Vamos fazer aqui embaixo. Se eu imaginar aqui o conjunto dos números ímpares. Então, eu teria aqui, por exemplo, 1, 3, 5, 7, 9, 11, né? Reticências, e vai embora. Então, eu poderia fazer uma objeção? Poderia. O 1, por exemplo, é ligado com o próprio 1. E o 2? O 2 é ligado com o 3. E o 3 vai ser ligado com o 5. E qual que seria a fórmula dessa abjeção aqui? F de n igual a 2n? Não. F de n igual a 2n mais 1? Também não. F de n igual a 2n menos 1? Perfeito. Só que vamos chamar de G, porque a gente chamou essa aqui de F, né? Vamos chamar essa aqui de G. Então aqui seria assim, G de n igual a 2n mais 2n menos 1. Também é uma abjeção, tá certo? Então, seria uma G, dois pontos, de naturais nos ímpares, que leva a cada número natural n, leva para o número 2n menos 1, uma função INGE e sobre. Então, é bige. Isso mostra que os ímpares têm o mesmo, é equivalente, tem a mesma cardinalidade que os naturais, e os pares também, tá certo? Então, veja, olha só que curioso. Vocês estão percebendo que existe essa noção de equivalência entre conjuntos infinitos. Ah, professor, mas o equivalente aos naturais vão ser sempre conjuntos contidos neles, menores que eles? Não. Por exemplo, os inteiros. Olha só que curioso. Vamos pegar esse exemplo aqui. E os números inteiros? E os números inteiros? Se a gente escrever aqui assim, ó, vou passar um traço aqui. Você consegue estabelecer uma objeção entre naturais e inteiros? Imagina que você tem aqui os naturais. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pensar. Imagina que você tem aqui os. Imagina que você pega um número. Deixa eu pensar aqui se é melhor pegar um número natural ou inteiro. Você pode fazer assim, ó. Imagina que você pega um número natural n e você faz menos 1 elevado a n. Então, se for ímpar, vai dar negativo. Se for par, vai dar positivo. Né? Então, vamos pegar o caso do 2. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Aí você multiplica isso a menos 1 elevado a n. Quando for par, você
Não, não, assim acho que aqui eu teria que pensar melhor isso aqui, para bolar uma fórmula. Eu acho que é mais fácil para mim fazer com os diagramas, depois a gente pensa uma fórmula. Com os diagramas seria o seguinte, você tem aqui o conjunto dos naturais, 1, 2, 3, 4, vai embora, né? 5, 6 e tal, reticências, continua. Está aqui o conjunto dos naturais. E você tem o conjunto dos inteiros. Então o conjunto dos inteiros esse aqui é N. Conjunto dos inteiros é reticências, né? Aí vem lá 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 e vai embora também. Então a representação aqui qualquer, tá? Na forma de um diagraminha aqui. Dos números naturais e dos números inteiros. Z. É possível ter uma abjeção entre eles? Deixa eu colocar o pontinho aqui para representar, né? Então eu vou colocar em azul aqui os pontinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui tem os números inteiros. 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3. Como é que seria essa abjeção? Eu estava imaginando fazer assim, opa, peraí, aqui são os negativos, faltou o sinal de menos aqui, né? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 2, menos 3. Aí, como é que eu estava pensando em fazer? Eu estava pensando em fazer assim, você pega o 1, por exemplo, você associa com o 0. E aí, ou melhor ainda, o 1 você associa com, deixa eu pensar aqui um jeito bem interessante de fazer. Você pode pegar os pares e associar com os positivos. Só que alguém vai ter que associar com 0. Então, o 2 fica com 0, o 4 pode ficar com 1, o 6 pode ficar com o 2, aí o 8 aqui embaixo ficaria com o 3 e vai embora. Quer dizer, f, vou chamar essa função aqui de f, né? Então eu estou imaginando uma situação. F dos números pares vão dar os números positivos. Depois a gente bola uma fórmula para isso. F dos números pares, uma fórmula matemática depois, só anotar a ideia, vai ser associado com os positivos. Positivos. F dos pares vai ser associado com os positivos. F dos pares vai nos não negativos, né? Porque começou no 0. Não negativos. Não negativos. Ótimo. E o F dos ímpares? O F dos ímpares iria nos negativos. Negativos. Então, ficaria aqui. F de 1 vai no menos 1. F de 3 vai no menos 2. F de 5 vai no menos 3. Tá lá. F de 7 vai no menos 4. E assim por diante. Tá? Isso aqui é uma abjeção? É uma abjeção. Tá certo? Isso mostra que os naturais e os inteiros são equivalentes, têm a mesma cardinalidade? Tem, exatamente. Tá? Então depois aí fica que agora está muito em cima, aqui 20 e 26 já. Então eu não vou, mas depois na próxima aula a gente pode escrever uma fórmula para isso aqui. Agora, eu queria encerrar a aula dizendo o seguinte, o que o Cantor imaginou? Ele imaginou o seguinte, só para fechar com chave de ouro. Por essa ideia de bijeção entre conjuntos, os naturais são equivalentes aos números pares, conjunto dos números pares. Os naturais são equivalentes, estou usando aquele símbolozinho de equivalência lá do Geraldo Ávila. Os naturais são equivalentes aos números ímpares. Os naturais são equivalentes, como a gente acabou de ver, aos inteiros. E te digo mais, vou até colocar em amarelo para destacar. Os naturais são equivalentes aos racionais. Eu vou mostrar, não vai dar tempo agora, mas eu mostro na próxima aula. Existe uma abjeção entre os naturais e os racionais, tá certo? Então, veja bem, o que estraga tudo aqui? É a hora que entram os irracionais. Então, quando você passa para os reais, então racionais, você passa para reais, que é igual a racionais, união com os irracionais, que eu chamo desse I aqui, aí o que acontece? Você não tem mais isso aqui. Isso aqui não acontece. Certo? Não tem mais essa equivalência.
No entanto, você pode fazer uma função INGE dos naturais nos reais. Você pode, por exemplo, pegar f de n igual a n. F de n igual a n é INGE, mas você não consegue fazer uma função sobre, tá certo? E como que o Cantor provou isso? Que não dá para fazer uma função sobre, que não dá para você ter uma bijeção dos naturais para os reais. Ele usou um negócio que não vai dar tempo de ver hoje, fica para a próxima aula. Esse aqui é a questão dos racionais, né? Aí, para o conjunto dos reais, ele usou esse argumento diagonal de Cantor, que inclusive eles colocaram aqui na Wikipedia, né? Eles colocaram aqui, ó, uma outra nota. Olha o Cantor quando era novinho. Estava começando a carreira dele estudando essas coisas. Olha aí. O argumento aqui, ó. Essa mesma ideia que está aqui na Wikipedia, argumento diagonal de Cantor, é a ideia que está aqui no Geraldo Ávila, com uma outra notação, que eu vou explicar na próxima aula. Com esse argumento aqui, você mostra que o conjunto dos reais não é equivalente aos naturais. Não tem a mesma cardinalidade que os naturais. Né? Então, o que o Cantor fez? Ele chamou de... Eu não sei se eu vou saber fazer a letra Aleph. Creio que por ser judeu, ele usou a primeira letra do alfabeto hebraico. Não sei se é assim que se fala, ou judaico, né? Ele usou a letra Aleph. Então, ele chamou a cardinalidade dos naturais de n e de todos esses que são equivalentes a n, pares, ímpares, inteiros, racionais, todos esses estão equivalentes a n, eles têm a mesma cardinalidade de n. Ele chamou de Aleph zero, que eu acho que é assim, mais ou menos, a letra, né? É um negócio mais ou menos assim, calma aí. Aleph zero. Eu não sei desenhar muito bem, talvez aqui tenha essa letra. Eu não sei, aqui, Aleph zero, talvez ele mostre aqui, sei lá. Então, bom, eu sempre ouvi falar nesse... Aqui, ó, Aleph, tá vendo ele falando ali, ó? Aleph zero. Cadê aqui? Mas ele precisava mostrar essa letra aqui, cara, para vocês verem como é que é. Depois eu trago na próxima aula. Aleph zero, entendeu? Essa é a cardinalidade do conjunto dos naturais e de todos esses que são equivalentes, né? Agora, então, mas e os reais? A cardinalidade de reais, ela é maior, porque não tem abjeção, não tem equivalência. Então, ele, se não me engano, chamou de C, por causa da ideia de contínuo, né? Os números reais são os números que equivalem a todos os pontos da reta real, que é contínua. Então, ele usou a letra C de contínuo. Então, isso aqui é como se tivesse infinitos de potências diferentes. Você tem um infinito mais básico, que é o infinito dos números naturais. Não tem um infinito menor do que ele, vamos dizer assim. Então, os números naturais, os números pares, números ímpares, os inteiros, os racionais, todos esses são essa cardinalidade Aleph zero aqui. Aí, os reais já passa para a cardinalidade C, cardinalidade do contínuo, tá certo? E você pode conseguir cardinalidades maiores? Pode, basta você pegar o conjunto das partes, né? Então, digamos assim, a cardinalidade C, a cardinalidade dos reais, ela seria igual, ela é a cardinalidade, vamos dizer assim, equivalente, como é que eu posso escrever aqui? Reais é equivalente ao conjunto das partes, lembra disso aqui de análise combinatória? Conjunto das partes dos naturais. O que é o conjunto das partes? Ele é o conjunto, colocar aqui embaixo para não confundir, conjunto de todos os subconjuntos, Então, quer dizer, se você imaginar um conjunto com todos os subconjuntos dos naturais, no caso de n, né? No caso de n. É o conjunto das partes de n ali. Então, esse conjunto, ele teria assim, sei lá, teria o vazio, teria só o 1, teria o 1 e o 2. Os elementos deles são outros conjuntos. E todos os subconjuntos dos naturais. Teria só os pares, teria um conjunto só com os ímpares, teria um conjunto só com os números primos, teria um conjunto com 4, 5 e 9, teria um outro, e aí vai, todos os subconjuntos possíveis dos naturais. Qual que é a cardinalidade desse conjunto de todos os subconjuntos naturais? É a mesma cardinalidade dos reais. Então, subiu de nível. Os naturais é Aleph zero, aí os reais já
é o conjunto das partes naturais. Mas se você quiser encontrando mais infinitos, maiores, você, por exemplo, você poderia pegar assim, conjunto das partes dos reais, que seria o conjunto de todos os subconjuntos dos reais, né? Aí você poderia depois pegar o conjunto das partes, se você chamasse esse aqui, sei lá, de... Aí tem que dar uma letra isso aqui, x. Você poderia depois pegar o conjunto das partes de x. Aí você vai formando uma escada que não termina nunca. Uma sequência infinita de infinitos, tá certo? O infinito mais básico dos números naturais, o infinito dos números reais, que é o conjunto das partes dos naturais, depois... E assim sucessivamente, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado dessa explicação. Só uma última coisa, que é o seguinte: todos aqueles que tiverem o conjunto das, que for, digamos assim, equivalente aos naturais, equivalentes aos naturais, quer dizer, tem a cardinalidade dos naturais, eles são chamados de enumeráveis. E os que já são mais do que os naturais, tipo os reais, são não enumeráveis. Tá certo? Mas a gente volta a discutir isso no próximo vídeo, na próxima aula. Deixa eu interromper a gravação, porque o pessoal já está meio puto,